Galera, desculpa o olhar de sono, acordei com uma alergia hoje, então evitei colocar qualquer produto de maquiagem nos olhos, tá? Mas vamos lá, o que interessa é as dicas, né, sobre o aniversário de um aninho dela. Bom, a ideia a princípio era fazer estilo piquenique, né? Eu moro na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e aqui, não só aqui, né? Eu acredito que em outros lugares, mas aqui, por ser uma região onde tem muito verde, né? Locais para fazer piquenique, o estilo piquenique estava muito em alta. E eu gostei muito da proposta. Então, a ideia era fazer assim. Como a gente tem familiares na capital, no Rio de Janeiro, a ideia era fazer um bolinho aqui, né, como a gente diz, até porque o aniversário dela caiu dia de semana, e fazer um bolinho um pouco melhor lá no Rio, na capital. Até porque a maioria dos parentes, inclusive crianças também, estão lá. Mas e aí por uma questão de datas, né, por uma questão de como é que eu vou dizer aqui, questão de batismo também dela, né? A gente batizou ela 3 dias antes do aniversário dela, né? Devido a horários, questões de documentos, né? Dos padrinhos também. Acabou ficando tudo muito em cima pro aniversário dela. Então, esse segundo bolinho, essa segunda festinha acabou não rolando no Rio, mas rolou aqui onde a gente mora, né? Com os nossos vizinhos, inclusive com os avós paternos, né? Bom, foi tudo uma correria danada, né? Esse bolinho do Rio do batizado, né? Que acabou a gente fazendo um bolinho lá para o batizado. A gente já cantou um parabéns antecipado para que os parentes também, os familiares, pudessem estar com ela nesse momento. Mas não foi o que eu tinha imaginado para esse bolinho no Rio. Enfim, teve o bolinho aqui no dia do aniversário dela e foi muito perto do que eu tinha planejado. Lógico que algumas coisas não correram, mas foi muito bacana. Porém, gente, como ficou tudo muito em cima, eu e o pai, né, o meu marido Gustavo, a gente ficou num esgotamento mental imenso, um cansaço muito grande, né? A gente também deixou muitas coisas para cima da hora, então o que gerou mais ansiedade, mais agitação, mais preocupações da gente não conseguir fazer o que a gente tinha sonhado. Então, aproveitando já falando sobre isso, né, sobre o que a gente sonha, ainda mais a mãe que planeja, né, sonha com esse momento, que é um momento também de vitória, né, para os pais desse primeiro aninho, que é muito difícil, pelo menos na minha opinião. É um ano novo, né, tudo é muito novo, tudo é inesperado, né, você não sabe o que vai acontecer. Então é um aninho muito desafiador. E aí você chegar num aninho, né, e ver que você conseguiu, você, o pai, conseguiu passar por todas as dificuldades, né? Gente, se tiver tremendo é porque eu tô sem o tripé, tá? Tô segurando aqui na câmera, na mão. Então é muito desafiador. Mas se você chegar no fim e no aninho ali, no aniversário, ver que você conseguiu, sabe? É uma sensação de vitória mesmo. Enfim, ocorreu aproximadamente ali o que eu tinha sonhado. E aí vem as dicas para vocês, né? Para as mães que estão planejando o aninho do seu filho. Primeiramente, se planeje. Planejamento é tudo. Se você for contratar um buffet, tiver condições de contratar, show de bola, gente, aí é outra história. Mas no meu caso, a gente não contratou, a gente fez tudo. Até porque eu sou uma mãe muito criativa, né? Então, meu sonho para o aniversário dela de um ano foi criar tudo, fazer uma coisa inédita, né?
Depois eu fui descobrir que isso tinha um nome, né, até aqui na internet. Se eu não me engano agora, o nome é... Não sei se é temático, não é temático não, mas eu vou deixar aqui escrito que é. E depois é que eu vim descobrir que já tinham outras mães com a mesma ideia, né? Mas essa ideia de fazer um aniversário dela, né? Um tema dela, inédito, né? Já tem muito tempo, né? Que eu tive essa ideia. Mas enfim, eu criei tudo do zero. A arte, né? O tema ali, pensando no universo dela. Queria que fosse um aniversário que tivesse muito significado ali dela mesma, né? Do que ela gosta, das experiências dela, desse primeiro aninho nesse mundo, né? Então foi muito mais sacrificante para mim, né? Começar do zero. Muito diferente se você escolher um tema da Minnie, da Patrulha Canina, que já tem tudo pronto. Você vai numa loja, você já encontra tudo pronto, né? Mas quando você cria do zero, é outra história. Mas também foi muito bacana ver que eu criei, né? E deu tudo certo, mas a gente se desgasta bastante, né? Então, a dica aí, se planeja. Ainda mais se você quiser fazer um tema inédito aí do seu filho, né? Uma coisa que você inventou na sua cabeça e você que cria, né? Então, quando for uma coisa assim, se planeja com muita antecedência. Eu indico se planejar com 1 ano. Nasceu a criança, a gente já tem, né? A mãe, ela já tem as ideias na cabeça dela. Mesmo antes de nascer. A gente já tem ideia de mêsversário, a gente já tem ideia de aniversário, né? Então, teve a ideia? Vai anotando, vai se planejando. Se você for fazer tudo, docinhos, né, lembranças, vá se planejando. No máximo aí, nasceu, já vai se planejando, mas se caso não der, no mínimo aí 6 meses, tá? Para fazer uma festa dos seus sonhos mesmo, porque dá muito trabalho. Tô com uma amiga também que tá fazendo aí o aniversário da filha e ela compartilhou também que é um tema inédito que não existe assim, né? Ou se existe, não tem muitas ferramentas, não tem muito material, então acho que ela tá criando isso do zero também, então tá dando muito trabalho. E para a mãe que está fazendo aniversário de 1 aninho do seu filho, a gente passou por esse primeiro ano, né, puerpério, noite sem dormir, né, adaptações, porque cada mês é uma novidade, a introdução alimentar, né, cada mês seu filho vai reagindo de uma forma, às vezes chora muito, às vezes é aquela fase da dependência, isso tudo que gera um desgaste. E aí você ainda vai fazer a festa do seu filho, tanto na parte de tema, né, de lembranças, quanto de comidas, bebidas. Então, essa é a minha experiência. Eu cheguei num esgotamento mental muito forte, tanto eu quanto meu marido. E a gente chegou a um ponto de quase adoecer, assim, sabe? Então, a gente precisou aí de um final de semana, uns 3 dias aí, para se recuperar, entre aspas, né? Tentar recarregar essa energia para continuar a nossa vida, né? A nossa rotina, porque foi de um esgotamento muito grande. Então, não precisa chegar nesse ponto, né? A gente já está se preparando para o aniversário de 2 anos dela, né? Ainda eu vou observar para ver o que a gente vai fazer mesmo, mas eu já sei como é que eu já sei, né? Como é que foi. E aí, como a gente já sabe o que foi, né? O primeiro, então a gente já está se organizando para o segundo. E, então as dicas, gente, é a seguinte: se planeje no mínimo aí de 6 meses. Se você for criar tudo, já vai pensando aí, deixa a criança nasceu, porque é muito trabalho. E
A segunda dica é lista de convidados. Eu sou uma pessoa muito minimalista, então na minha cabeça a lista teve menos de 60 pessoas, né? E ao todo deve ter dado isso, ao todo, né, com o batizado que a gente bateu parabéns para ela antes, e com a festa de aniversário dela mesma aqui, deu isso aí, mais ou menos, né? Então, lista de convidados. Se você tem condições, vai embora, né? Cada um tem uma quantidade de pessoas em mente, né? Tem gente que tem família maiores, outras menores, mas eu foquei em quem esteve com a gente, né? Nesse período, com o meu esposo, esteve com a gente nesse momento de até um aninho da lua, e foi realmente só os parentes e os amigos mais próximos, né? Mais íntimos, né? Então, vê bastante essa questão de lista de convidados. Às vezes a gente faz uma lista, convida a pessoa e a pessoa falta, e a cada convidado a gente tem um gasto, né? A gente tem um custo. Então, às vezes a pessoa confirma e não vai. É bem chato isso, mas pode acontecer. Então, vê realmente a sua lista de convidados, sabe? Pessoas que realmente estiveram com o seu filho, que se preocuparam, que mandaram mensagem, né? Que realmente esteve com vocês ali, com você, o pai, né? E com o bebê ali nesse tempo. Pessoas que realmente valem a pena serem convidadas, sabe? E dentro do seu orçamento, claro, né? E aí você enxuta essa lista, que realmente eu acho que nesse momento vale a pena estar quem esteve com vocês, né? Nesse momento. Bom, planejamento, lista de convidados, comida. Bom, as comidas eu até fiz, eu comprei, né, bolo, torta e fiz docinhos, coloquei bastante alimentos com açúcar, né, na mesa, mas eu quis colocar, vou colocar foto aqui, eu quis colocar fruta, porque minha bebê não come açúcar, né? Como ela não come açúcar, eu coloquei frutas na mesa, né, para ela poder participando, né? Então as dicas são essas, né? Essas são as dicas. Eu espero ter ajudado. Eu acho que essas são as principais aí pra gente planejar com calma, tranquilidade, até pra gente poder também aproveitar a festa, né? Se divertir, fazer as coisas com tranquilidade, com calma e não ter esse esgotamento, não é necessário, né? É para ser uma coisa prazerosa, né? Então, as minhas dicas para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, sugestões também de vídeos, curiosidades aí sobre esse mundo da maternidade, né? As mamães aí gestantes, tentantes, né? O que eu puder estar aqui ajudando, somando, né? Estamos juntas, tá certo? Já se inscreva aqui no canal, já me dá essas ajudas, né? Já deixa o like aí pra mim. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se você quer mais esse tipo de conteúdo por aqui, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Como ela não come açúcar, eu coloquei frutas na mesa, né, pra ela poder participando, né? Então as dicas são essas, né? Essas são as dicas. Eu espero ter ajudado. Eu acho que essas são as principais aí pra gente planejar com calma, tranquilidade, até pra gente poder também aproveitar a festa, né? Se divertir, fazer as coisas com tranquilidade, com calma e não ter esse esgotamento, não é necessário, né? É pra ser uma coisa prazerosa, né? Então, as minhas dicas para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, sugestões também de vídeos, curiosidades aí sobre esse mundo da maternidade, né? As mamães aí gestantes, tentantes, né? O que eu puder estar aqui ajudando, somando, né? Estamos juntas, tá certo?
Já se inscreva aqui no canal, já me dá essas ajudas, né? Já deixa o like aí pra mim. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se você quer mais esse tipo de conteúdo por aqui, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.